Repórter Setorial já está de volta e com uma boa notícia. A Prefeitura de Taubaté renovou por mais 30 anos o contrato com a Sabesp. E agora espera-se que o problema do fornecimento de água suja seja de fato resolvido. Isso, quem vai explicar melhor sobre a renovação do contrato com a Sabesp é o secretário de Serviços Públicos aqui de Taubaté, o Alexandre Magno. Alexandre, explica pra gente quanto a Sabesp vai investir, em quais áreas aqui da cidade? Na realidade, o contrato que foi assinado dá à Prefeitura o direito de uma contrapartida pelo direito que ela está concedendo à Sabesp pela exploração de serviços de saneamento básico no município. Então, ela vai já nesse primeiro mês agora, né, fazer o primeiro repasse financeiro da ordem de 26 milhões. Depois, mais 3 parcelas de 14, fazendo aí 69 milhões. Né? Então, essa é a primeira contrapartida dela com relação a isso. Depois, a partir do 6º ano, ela vai passar para o município 4% da receita líquida que ela estiver aqui no município com o seu faturamento. Né? Todos esses recursos serão destinados efetivamente à parte de saneamento básico, meio ambiente, recuperação asfáltica, recuperação de córregos, mananciais, enfim, tudo que envolve a parte ambiental e a melhoria da parte socioambiental do município. Aí, junto com isso, a Sabesp, dentro dos 30 anos do contrato, ainda vai investir 236 milhões, que são recursos destinados à expansão do sistema de água tratada, né, e também o sistema de coleta e tratamento de esgoto. Então, nós já temos isso mapeado, quais são as áreas principais que serão contempladas, e durante os 30 anos ela vai investir em redes principais, em ramais de ligações, e também com relação ao armazenamento e também em tratamento de esgoto, e depois, obviamente, outras ações que ela também vai investir aqui na nossa cidade. E também, na contrapartida disso, nós teríamos direito ao PURA, que é um programa do Governo do Estado de São Paulo, que reduz em 25% a tarifa dos prédios que consomem água da Sabesp. Isso também vai dar uma economia na ordem de 2 milhões por ano. Então, esse dinheiro também pode ser destinado para outras finalidades, obviamente, não precisa ser saneamento, porque é um dinheiro que vem do recurso próprio, mas a gente pode destinar para outras frentes. Então, esse é o pacote de atividades que vai ter aí, junto com o contrato de programa, que vai perdurar por 30 anos. Então, a população de Taubaté pode esperar só coisas boas aí com esse novo contrato com a Sabesp? Com certeza. Taubaté já é ranqueada hoje como a 12ª cidade do Brasil em relação ao saneamento. Agora, com esses investimentos aí que nós vamos ter a curto, médio e longo prazo, Taubaté passa a ter a condição aí de chegar aí no ranking numa condição bem melhor. Então, a ideia é levar, dentro, obviamente, de um cronograma e das necessidades, a água, né, tratada e também a rede de esgoto para as famílias aqui da cidade de Taubaté. Resultando com isso uma redução, né, com relação ao atendimento médico nos nossos postos médicos, os postos hospitalares, porque na medida que você investe em saneamento básico e na parte de resíduo, né, que é a parte de limpeza pública, você reflete diretamente na saúde da população. Então, isso aí também é importante a gente ter na conta que não é só o investimento. Nós também vamos deixar de ter gastos por conta desse contrato, que agora o contrato anterior, não tinha contrapartida alguma. Tem muita gente aqui em Taubaté que faz tempo que está reclamando da água suja. Com esses investimentos, então, esse problema vai acabar. É um problema, ele não é crônico, ele é um problema que ele é pontual em algumas regiões da cidade, por conta de manutenções e também por conta de falta de energia elétrica, né, nas estações que bombeiam a água para algumas regiões, a qual levam a água turba com turbidez para as famílias. A Sabesp, dentro desse contrato, também terá essa melhoria com relação à troca de redes, né, o combate à perda, furto, fraude e também os vazamentos, o que vai propiciar aí uma melhoria significativa da qualidade, um trabalho a médio prazo pelo menos, mas com certeza isso vai trazer ganhos significativos para a população. Muito obrigada, Alexandre. Segue o repórter setorial. As escolas técnicas estaduais abrem inscrições para vestibulinho. São mais de 3.000 vagas nas cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Os interessados devem acessar o site da instituição até o dia 13 de dezembro. O exame acontece em 21 de janeiro de 2018. Vamos ao plantão da redação. Em Pindamonhangaba, mais de 400 lojas fecharam as portas entre 2007 e 2016. De acordo com um estudo divulgado pelo Sindicato do Comércio Varejista do município, isso representa uma queda de 17% no número de estabelecimentos comerciais.
Os setores de supermercado e vestuário são os que representam o maior número de estabelecimentos que funcionam em Pinda. E a empresa LG quer alterar por meio de um aditivo os contratos de trabalho dos funcionários na fábrica em Taubaté. O aditivo determina, como previsto na nova lei trabalhista, que as homologações passem a ser feitas dentro da empresa e não mais na sede do sindicato. E o sindicato não aprova essa ação. Saiba como fica o tempo em algumas cidades. Acompanhe agora a entrevista especial desta edição. É muito bom quando a gente pode trazer boas notícias para o Vale do Paraíba, para Pindamonhangaba, Taubaté, para 30 municípios do Vale em que nós estamos chegando agora. E Paulo Scaff é essa figura extraordinária, presidente da Fiesp, homem do SESI, do Senai. Posso começar por Pindamonhangaba, para puxar a sardinha aqui? Pode. Que bela obra, hein? Parece que ocupa 3 quadras aqui, na minha imaginação, esse SESI novo de Pinda. É uma bela obra e está rapidinho, né? Você percebeu, quem passa pela Avenida Nossa Senhora Bom Sucesso vai percebendo assim que de uma semana para outra vai se transformando rapidamente. Eu espero no início do ano, agora nos primeiros meses de 2018, a gente terminar e inaugurar essa nova escola de Pinda. O que nós vamos ter nesse SESI? Nós vamos ter ensino fundamental do 1º ao 5º ano em tempo integral, as crianças o dia inteiro na escola, recebendo educação na sala de aula, nos laboratórios, mas também na quadra de esporte, na alimentação, nas atividades culturais, enfim, uma educação completa. E do 6º ao 9º ano do fundamental, em meio período, e o ensino médio em meio período. E vamos dobrar o número de matrículas do que o SESI de Pinda é hoje. Hoje nós temos uma escola em Moreira SESI, e essa escola vai substituir aquela com o dobro de matrículas, com modernidade total, com infraestrutura esportiva, cultural, alimentação, ensino integral, tudo isso que a antiga escola não oferecia. Eu vejo um ensino de alta qualidade no Senai e no SESI, obviamente, vamos ter também o mesmo norte, né? Mas, ao mesmo tempo, de vez em quando, o pessoal dá uma pegadinha nessa história de Sistema S, diz que isso aí altera o custo Brasil. Tem dinheiro de fora ou é só o dinheiro do empresário, da indústria que entra nesse? Não, é só dinheiro das indústrias. É um percentual sobre o valor da folha de pagamento que a indústria paga. Quem paga é um empresário, quem paga é a indústria. Não sai nada do trabalhador e não sai nada de governo, é a própria indústria que recolhe um percentual. E a gente fez pesquisas várias vezes com aqueles que pagam, que são os industriais de São Paulo, perguntando sobre se estão satisfeitos de estarem recolhendo para o SESI, o Senai de São Paulo e tal, e a resposta é de grande satisfação. 90% aprova o trabalho do SESI, do Senai, acha importante. O Senai ele tem um foco na formação profissional e o SESI na educação básica, no esporte, na cultura, no lazer. E, enfim, tanto o SESI como o Senai, eles prestam um serviço, o SESI para as famílias dos que trabalham na indústria, e o Senai aberto para todos aqueles que querem fazer um curso no Senai podem fazer, seja os cursos regulares de aprendizagem, cursos técnicos, como também aqueles cursos de 160 horas, atendendo às demandas das diversas regiões de São Paulo. Nós temos do SESI, construímos mais do que 100 novas escolas, a exemplo de Pindamonhangaba, que já vamos ter uma escola pronta e quem passar por lá e conhecer vai ver uma escola magnífica, igual a esta de Pinda, que ficará pronta, como eu disse, no início do ano que vem. Nós temos mais do que 100 dessas novas que nós fizemos em todos os cantos do estado. E do Senai também, hoje temos 160 escolas, temos 16 faculdades, 60 cursos de pós-graduação. E as escolas do Senai, nós, no estado de São Paulo, são verdadeiros centros de excelência e de inovação. Inaugurei uma escola em São Caetano há uns 2 meses, São Caetano do Sul, com uma linha 4.0, com mecatrônica de excelência, enfim,
uma escola que está conectada com a quarta revolução industrial, que está esse grande movimento global que o mundo está passando. Aliás, 4.0 é um dos temas aqui que a gente gostaria de encaminhar, porque muita gente tem medo de mudança, né? O pessoal tem impressão, pelos livros que a gente estudou da primeira Revolução Industrial, havia revolta e tal. No fim, as coisas se acomodaram e houve, né, o boom, o progresso. Essa 4.0, essa quarta reforma industrial, ela está causando algum tipo de preocupação nas pessoas. Queria que o presidente da Fiesp dissesse para a gente, acabam algumas profissões, mas vão surgir outras. Exatamente isso. É natural que muitas vezes situações desconhecidas causem preocupação, insegurança, mas não está na nossa mão, Cataldo. A gente queira ou não queira, a quarta revolução industrial está aqui. Como você bem falou, nós tivemos lá em 1800 a primeira, que foi a invenção da máquina a vapor, depois tivemos a segunda, que foi na virada do século com a energia elétrica, tivemos a terceira na década de 60 com o computador, enfim, e nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, que se eu tivesse que, vamos dizer, definir lá a característica dela, é a era da inteligência artificial, a era da realidade virtual, quando, graças à inteligência artificial, vai acontecer isso que você está falando. Algumas profissões vão terminar, mas outras vão nascer. Alguns setores vão acabar, mas outros vão nascer. E daí, se a educação sempre foi importante, hoje passou a ser indispensável, porque esses setores, essas profissões que vão nascer, elas dependem de pessoas bem preparadas, educadas, pessoas com conhecimento. Por isso que, eu repito, se a educação sempre foi algo importante para uma cidade, para um estado, para um país, para um povo, agora é indispensável. Então, nós não podemos permitir que a gente não tenha educação de qualidade em São Paulo e no Brasil, porque isso vai assegurar o futuro das pessoas para os próximos anos. Você sabe que há previsões que nos próximos 100 anos as mudanças vão equivaler a 20 mil anos de crescimentos passados. Você imagina só, em 100 anos, um crescimento exponencial que pode representar 20 mil anos passados. Tudo isso pensando Brasil, pensando São Paulo e pensando o Vale do Paraíba. Afinal, Paulo Scaff é daqui do Vale, né? Mora no Lessa, aqui em Pindamonhangaba, meu vizinho. Olha aqui, a gente vai conversar sobre outros assuntos muito importantes no próximo bloco, inclusive a vinda do Paulo Scaff para uma inauguração importante lá no Vale Histórico. Você não pensa que é só Pinda, não, hein? Ele corre o vale todo. Já já estaremos de volta aqui. No próximo bloco, você vai saber por que tem nascido menos pessoas aqui no Brasil. Aguarde um instante, o repórter setorial volta já.